E nem de propósito, Sr. Vereador Vítor Moura, realmente não consertamos posições, mas vou realmente ter que voltar ao tema da contratação, como forma de esclarecimento, para recordar o posicionamento do Movimento Alternativa Com, que foi partilhado na primeira reunião de Câmara deste ano. E se recordam, disse na altura, se o Movimento Alternativa Com fosse poder, defenderíamos intransigentemente a igualdade de oportunidades entre todos os candidatos. Na defesa deste princípio, a regra seria a abertura de concursos, processos sobre os quais tive a oportunidade de conversar com vários presidentes de Câmara e onde tive a oportunidade de esclarecer que eles não são assim tão complexos nem tão morosos, argumentos várias vezes usados nestas reuniões de Câmara pelo Sr. Presidente para justificar os ajustes diretos. Em processos onde se justifica a consulta prévia, garantiríamos que as entidades consultadas, sejam elas pessoas ou empresas, teriam condições e motivação para responder à consulta, assegurando sempre o mínimo de 3 respostas, enriquecendo desta forma o processo para que o escolhido fosse aquele que efetivamente estaria em melhores condições para exercer as funções para as quais está a ser consultado, contrariando o que muitas vezes tem acontecido, onde o candidato selecionado tem sido o único a responder à consulta. Por tudo o que referi anteriormente, os ajustes diretos seriam sempre um último recurso, sendo, obviamente, exceções devidamente justificadas e nunca a regra para o regime de contratação. Dissemos-lo, ou disse-o, aqui no dia 7 de janeiro de 2025 e voltei a repeti-lo hoje, dia 1 de abril. E ora nem de propósito, porque pode parecer mentira, mas não é. Porque olhando para os grandes números, porque são eles que nos mostram uma tendência, ao analisarmos os últimos 500 contratos celebrados por este Executivo Municipal, concluímos que 273 foram fechados por ajuste direto, 155 foram objeto de consulta prévia e apenas 49, menos de 10%, tiveram na sua origem a abertura de um concurso público. Na nossa opinião, ou há falha no planeamento, ou fica provado o excessivo e injustificado recurso a contratações por ajuste direto e consulta prévia, mais de 90% dos processos, nos casos em que a urgência é questionável e o critério de seleção dos candidatos não é evidente. Como também já sugerimos numa das nossas declarações de voto sobre este tema, o Movimento Alternativa Com considera que, relativamente às funções com elevada rotação e ou desempenhadas por um elevado número de pessoas, deverão ser constituídas bolsas de recrutamento por concurso público, às quais se deve recorrer sem necessidade de efetuar ajustes diretos. Reiteramos e reforçamos esta posição, pois consideramos que deve ser rigorosamente assegurada a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos ou entidades interessadas e garantindo o respeito pelos justos princípios da isenção, imparcialidade e transparência. Deixo assim mais uma vez um esclarecimento sobre o posicionamento do Movimento Alternativa Com sobre o regime de contratações, voltando a ele, ou a novo esclarecimento, caso haja necessidade. Muito obrigado. Obrigado. Vereador, eu não vou, como é que eu ia dizer, voltar a falar da mesma coisa, dizer-lhe a mesma coisa. Diga em concreto como é que se faz. Outra vez, Sr. Presidente. Pois, diga em concreto como é que se faz. Já disse isto na última reunião ao vereador Diogo Valentim, que trabalha na função pública, que conhece os procedimentos, disse, digam como é que se faz. Vou dar um exemplo. Temos um médico veterinário... Sr. Presidente, o Sr. Presidente ouviu a minha intervenção. Posso? O Sr. Presidente ouviu a minha intervenção. Vereador, ou estava distraído a arrumar papel. Estava a ouvir com atenção. Pronto. Estava a ouvir É que eu dou-lhe essa resposta àquilo que não vai perguntar. Vai falar de um caso isolado. Não vou falar de um caso isolado. Não vou. O que interessa são os grandes números e a tendência. Então vá, deixe-me lá. Eu já conheço essa história, o Sr. Presidente já me contou. Não. Eu acho é que estive a ouvi-lo atentamente e de forma respeitosa, foi só isso. Senão, a minha vontade também era interpelá-lo logo que disse a primeira palavra. Deixe-me lá dizer. É porque o senhor diz perguntas incómodas. Não há perguntas incómodas. Há temas mais sensíveis do que outros, mas não há perguntas incómodas. O problema é que há perguntas insinuosas e com adjetivos. Já disse-lhe isso ao longo de 3 anos e meio, disse isso tantas vezes. O problema não são as perguntas incómodas, são as perguntas insinuosas. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Nós tivemos aqui um acidente gravíssimo em Abrantes, uma jovem que faleceu no Tejo. E o senhor pergunta-me se eu estou de consciência tranquila. O senhor acha que essa pergunta
é incómoda, isso não é uma pergunta incómoda, é uma pergunta insinuosa e que não devia ser feita. Se tivesse o mínimo de respeito pelo órgão e até pela pessoa, nunca me fazia uma pergunta dessas. Não há problema, não há perguntas incómodas, há perguntas que não se fazem, e há adjetivos que não se utilizam, e há insinuações que não devem ser feitas. A questão é só essa. Na política não vale tudo. E temos que ser verdadeiramente honestos. E uma coisa é o senhor ter uma opinião e que eu respeito. Outra coisa é o senhor fazer perguntas insinuosas. Há coisas que não se perguntam. Há coisas que não se perguntam. Há coisas de uma gravidade. Há assuntos, de facto, não são incómodos. Há assuntos muito difíceis e de grande sensibilidade. E é isso que eu acho que todos deveríamos ter. Que é nos respeitarmos. Eu nunca achei, nem continuo a achar, que haja perguntas incómodas. Há assuntos mais delicados do que outros e nós devemos utilizar uma linguagem cuidada, até de respeito uns para com os outros. Agora, relativamente a este assunto em concreto da contratação, a forma como adjetivam, parece que nós não somos transparentes e não fazemos as coisas corretas. Nós estamos a fazer as coisas de acordo com a lei. Há muitas situações, infelizmente, mesmo agora temos mais uma situação, a semana passada, de um técnico, de uma área específica, que sai com legitimidade para um serviço público, porque existe a mobilidade, e nós ficamos... Ouça, temos que ir rapidamente buscar uma pessoa. Ouça, e não tem, eu vou-lhe dizer, nós temos, por exemplo, um concurso a decorrer nos serviços municipalizados para assistente técnico, temos 190 pessoas a concorrer. E nós precisamos urgentemente de uma pessoa lá. Este concurso, 190 pessoas a concorrer com provas escritas, com entrevistas. Ouça, já estamos a pedir a uma escola secundária para nos libertar uma tarde para conseguirmos fazer exames a estas pessoas todas. Ouça, é transparência. Nós fazemos as coisas com transparência e com regras. A forma como insinuamos as perguntas, a forma como colocamos as perguntas. Ouça, perguntar-me se eu tenho a consciência tranquila relativamente a essa jovem que faleceu no Tejo. Acha que essa pergunta se fazia em algum momento? Eu acho que não, Sr. Vereador.